No Rio Mais Agro em Foco dessa semana, eu tenho o prazer de bater um papo aqui com o Leonel Rocha Lima, engenheiro agrônomo da diretoria da AEARJ, Associação de Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro, conselheiro do CREA-RJ e extensionista rural da Emater Rio. Muito prazer em falar contigo novamente, bater um papo contigo novamente. E obrigado por essa sua presença aqui hoje conosco. Eu que agradeço, né, em nome da Associação dos Engenheiros Agrônomos e principalmente da Emater, a empresa que eu trabalho. E eu sou extensionista rural, como você já falou. E para vocês, o extensionista rural é aquele profissional que estende os conhecimentos que são gerados nas estações de pesquisa, como a Pesagro Rio, como a Embrapa e as universidades, para poder levar esses conhecimentos para o agricultor. Então, ele está estendendo os conhecimentos para os agricultores. É uma missão nobre, porque é você levar conhecimentos para o agricultor, aquele personagem que tem uma responsabilidade enorme perante ao mundo e perante a sociedade, que é produzir alimentos, né? Dentro de um cenário de que nós teremos 9 bilhões de pessoas em poucas décadas, né? Chegando aí a um patamar enorme de população no mundo e que temos que aumentar essa produção. E aumentar a produção não expandindo área, mas aumentando a produtividade dessas áreas. Por isso que é importante o Rio Mais Agro, a extensão rural, o Conselho de Engenharia e Agronomia e as associações dos engenheiros agrônomos, que essas associações fazem a valorização desse profissional que é tão importante para o ciclo da produção agropecuária, não só do Rio, como do Brasil, como mundialmente. Nós estamos aqui no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, onde aconteceu o primeiro Rio Mais Agro, né? E nós conversávamos antes de começar a gravação sobre um conceito que o presidente do Rio Mais Agro, Carlos Favoreto, que é colega seu, né, seu amigo há anos, ele fala sempre, e a gente conversava sobre isso antes, que é o fato de as ciências agronômicas e as ciências ambientais não serem divergentes e sim convergentes. Como é que você vê o papel do agrônomo nessa questão? Isso é fundamental, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Porque nós convergimos, né? Conservação, né? Produção, manutenção dos recursos naturais, aumento da área vegetada. E aqui no Rio de Janeiro você tem muito mais áreas de floresta do que áreas de produção, né? Nós somos um estado que tem uma área pequena em relação ao resto do Brasil. Nós somos 0,5% do território brasileiro, quer dizer, um pequeno, né? E nós temos uma população de 8%, né? O Brasil tem aí 215 milhões de habitantes, nós temos 16 milhões, então isso corresponde a 8%. Então, como é que você vai fazer esse trabalho de produzir, conservar para as próximas gerações? Então, é a ciência agronômica que trabalha com outras engenharias e outras profissões para poder chegar nessa equação de se usar racionalmente os recursos naturais, né? E como é que você vê a posição, a missão do engenheiro agrônomo? Você falou, por exemplo, do Rio de Janeiro, mas existem outras áreas, né? O Rio Mais Agro, por exemplo, o foco do Rio Mais Agro 2025 é o cinturão tropical, aquela região compreendida entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O que nós temos de tecnologia que a gente pode oferecer para o mundo? Isso aí que é o milagre da agronomia brasileira, né? Porque nós recebemos a agricultura temperada através dos povos que vieram das áreas temperadas, né? Os europeus, o português, o francês, etc. e tal, né? Os asiáticos também. Então, eles todos numa faixa de terra temperada mais fértil, né? E que eles usavam o arado para justamente tirar a neve de cima da terra para poder eles plantarem logo após o inverno. E o milagre da agricultura tropical foi perceber que a gente estava usando esse implemento errado aqui nos trópicos. A gente estava usando o arado para tirar a
vegetação de cima da terra, o mato, né? E depois você fazia isso justamente num período seco do ano. Quando vinham as grandes chuvas no início das águas, né? Porque aqui nos trópicos você tem 2 estações de ano, a da seca e a da água. Então, quando chegava a estação da água, eles o solo estava descoberto. E o nosso solo fértil, que já não é tão fértil, já estava indo para os córregos. Foi aí que a agronomia, né, através das estações de pesquisa e das universidades, começou a fazer o plantio direto. Então, hoje em dia, a gente produz, no mesmo espaço de terreno, a gente produz 3 safras por ano. Então, a gente está revolucionando a produção de alimentos no mundo, e principalmente nessa faixa que você falou, tropical, onde que entra o Rio Mais Agro, de mostrar a sustentabilidade de você produzir com técnicas conservacionistas para poder você manter a água, produzir o alimento e manter os recursos naturais renováveis. No Rio de Janeiro, nós temos hoje 5 mil engenheiros agrônomos. Bate esse número? Nós temos registrados no Conselho Regional de Engenharia, certo, 5 mil colegas nossos engenheiros agrônomos. Perfeito. Nem todos trabalham, propriamente dito, com agronomia. Certo. Né? Inclusive, nós temos uma necessidade de ter maior número de engenheiros agrônomos e outras profissões correlatas que trabalham com a produção agropecuária, né? Para poder você fazer uma revolução na agropecuária do Rio de Janeiro. Porque nós temos 600 mil pessoas trabalhando com a produção agropecuária. E nós precisamos aumentar o número de empregos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o estado que tem a maior taxa de desemprego no Brasil, né? E se você pensar em desenvolver empregos na área da siderurgia, na área da petroquímica, na área da produção de automóveis, setores que o Rio de Janeiro tem uma grande participação no seu PIB, né? E a área de turismo, né? Que também é um outro grande segmento do Rio de Janeiro. Então, aonde é que você tem condições de gerar empregos de boa qualidade com menor investimento? É na agropecuária. E o nosso estado, ele tem umas vantagens comparativas enormes, porque você tem região serrana, você tem região de baixada, você tem região de restinga, você tem região que você tem condições de fazer agricultura de boa qualidade, que é uma das características do Rio de Janeiro, porque nós somos um estado que nós temos muita tecnologia. O nosso campo, ele recebeu muitos investimentos na época em que ele era capital federal. Nós temos um interior que tem altas produtividades, né? Nossas culturas, elas trazem muita produtividade porque houve todo um investimento. Agora, nas últimas décadas, a gente passou a não ser tão demandado, né? Porque os outros setores começaram a atrair a mão de obra e a gente ficou defasado. Então, a gente precisa ter uma retomada da agropecuária do Rio de Janeiro se você quiser trazer um desenvolvimento e aumentar o número de empregos de boa qualidade e empregos permanentes. Em termos de... Você falou de produtividade, né? Eu quero sair um pouquinho do estado do Rio de Janeiro e falar em termos de Brasil. A gente falava um pouquinho antes de gravar que hoje o Brasil ele já tem, em determinadas situações, em determinadas condições, 3 safras por ano. Isso, se você comparar com outros mercados, principalmente de países de clima temperado, como você falou, isso é uma coisa quase que inimaginável. Sim. Você fala, às vezes, de uma safra por ano, não é? Na maioria dos países. E o Brasil hoje tem essa tecnologia que consegue produzir muito em pouco tempo. Isso é replicável? Dentro dessa faixa de terra, onde você não tem os invernos, onde você não tem neve, né? Isso é replicável. É um modelo desenvolvido pela agronomia tropical, né?
pela agricultura brasileira tropical, né? Através dos estudos, né? E que nós podemos fazer, porque você hoje está fazendo isso no Brasil inteiro. Você, desde lá aqui do Trópico de Capricórnio, né? Que passa aqui por São Paulo, até, né, lá a área equatorial do brasileiro, hoje a soja está nesses lugares todos, né? Entendeu? Então, você tem como fazer isso. Você planta soja, depois você vem com milho, depois você vem com a pastagem, o pastagem vem com o gado, né? Então, você está produzindo 3 vezes no mesmo terreno. E isso que está colocando os nossos colegas de outros países, né, que são nossos concorrentes, com a pulga atrás da orelha. Como é que esse pessoal está fazendo isso, né? Como é que o Brasil consegue aumentar a produção sem aumentar a área plantada, né? Isso é fruto da agronomia e fruto das ciências agronômicas. Antes da gente se encaminhar para o final do nosso programa, você trouxe aqui um atlas, né, um anuário do agronegócio no estado do Rio de Janeiro. Comenta sobre ele. Sim, isso mesmo. Aqui é anuário do agronegócio do estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é um trabalho que foi desenvolvido pela Federação da Agricultura do estado do Rio de Janeiro, onde mostrou que o PIB da agropecuária brasileira é um PIB que é de 4%, mas quando a gente fala números assim, é difícil de você colocar, porque no Rio de Janeiro é um estado que é o segundo maior PIB do Brasil, né? Então, se você tem um estado de 0,5% e tem um PIB de 4%, quer dizer, nós temos produtividade aqui no Rio de Janeiro. E podemos ter muito mais no momento em que houver investimento na agricultura. E o investimento da agricultura, ele vai trazer de volta empregos e pagar por cada real ou dólar investido muito mais do que em outros setores, porque são empregos permanentes, empregos de boa qualidade. Para finalizarmos, expectativa, você esteve aqui no primeiro Rio Mais Agro, expectativa para o Rio Mais Agro 2025? A expectativa é de certeza de sucesso absoluto, porque o primeiro, as pessoas ficavam, Rio Mais Agro? Poxa, Rio de Janeiro, agro? Então as pessoas ficavam naquela dúvida, né? E quando vieram aqui, viram aquele cenário maravilhoso, porque nós não viemos vender nada, a gente veio ensinar como que a gente pode fazer para produzir com sustentabilidade. É isso aí. Não é isso? Então, o que a gente espera para o próximo Rio Mais Agro é um sucesso muito maior do que já foi o primeiro. Então, estaremos aqui juntos, a Associação dos Engenheiros Agrônomos estará aqui, junto com o CREA, junto com a Emater, junto com a Pesagro e as outras entidades da agronomia e da agricultura do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E é isso aí, gente. De 1º a 3 de outubro, no Rio Centro, aqui na cidade maravilhosa, vai acontecer o Rio Mais Agro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, e você é nosso convidado. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.